E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um dos pesos pesados da filosofia, a Fenomenologia do Espírito de Hegel. Eu sei, só o nome já pode assustar um pouco. É um livro famoso por ser, bem, complicado. Mas a verdade é que por trás dessa complexidade toda tem uma ideia simplesmente genial sobre como a gente conhece o mundo e, no fim das contas, a nós mesmos. Bora desvendar esse mistério? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, parece simples, mas é o que move a filosofia desde sempre. Afinal, como a gente sabe o que é a verdade? A gente tende a pensar que a verdade é uma coisa que está por aí, sabe? Pronta para ser encontrada, descoberta, tipo um tesouro escondido. Mas e se essa nossa intuição mais básica estiver completamente errada? E aí que entra o Hegel, já com os dois pés na porta. Ele usa essa metáfora fantástica para chacoalhar a gente. A verdade para ele não é uma moeda, não é algo que alguém simplesmente te entregue e você, pronto, guarda no bolso e segue a vida. É uma imagem poderosa, né? Mas se a verdade não é uma moeda, então o que ela é? A resposta dele é que a verdade não é uma coisa, é um processo. Pensa nela como algo vivo, dinâmico, algo que se desenvolve, que se desdobra, que se torna. A verdade é a jornada e não o ponto de chegada. E essa ideia, essa simples mudança de perspectiva, é a chave para destravar o pensamento de Hegel. E o mais legal é como ele aplica isso para a própria história da filosofia. Geralmente a gente olha para trás e vê o quê? Um monte de filósofos discordando uns dos outros, né? Platão falando uma coisa, Aristóteles outra, parece uma bagunça, uma série de erros. Mas o Hegel olhou para essa mesma bagunça e viu uma história. Ele viu a própria verdade evoluindo, amadurecendo a cada conflito. Cada sistema filosófico não era um erro, mas um degrau, um passo necessário nessa longa caminhada. E quem é a grande heroína dessa história toda? Não é um filósofo específico, nem um cientista. A protagonista aqui é a própria consciência. É como se o Hegel estivesse nos convidando para ler a biografia da consciência, sabe? Desde o seu nascimento super ingênuo até o seu ponto máximo de desenvolvimento. E ele não alivia, não. Hegel chama essa jornada de caminho do desespero. Pesado, né? Mas por quê? Porque a cada passo do caminho, a consciência acha que finalmente entendeu tudo. Aham, é isso. A verdade é essa. E aí, a realidade vem e mostra para ela que não, que o buraco é mais embaixo. O entendimento dela era limitado. E essa frustração, esse desespero, é o que a força a seguir em frente. No comecinho, a consciência é bem básica, é a certeza sensível. A verdade para ela é o que ela pode ver e tocar. Isto, aqui, agora. Simples. Só que o agora virá ontem num piscar de olhos. O aqui muda se a gente dá um passo para o lado. Essa certeza desmorona. Aí ela tenta um upgrade, a percepção. Começa a organizar o mundo em coisas com propriedades. Isso é uma maçã, é vermelha, mas isso também se mostra instável. Então ela dá mais um salto para o entendimento e começa a buscar as leis universais por trás de tudo. E percebe o padrão? É sempre a mesma coisa. Cada etapa, cada tentativa de dizer pronto, a verdade é essa, se mostra furada. A própria certeza que a consciência constrói acaba se autodestruindo. E é essa frustração, essa falha, que é o motor de tudo. É um aprendizado constante, na base da tentativa e erro. Esse mecanismo de crise e superação tem um nome. Hegel chama isso de dialética, ou de um jeito bem mais poético de o trabalho do negativo. A ideia é que o progresso não vem da calmaria, vem do conflito. É o negativo, a contradição que nos força a ir além. Olha que sensacional essa frase dele. Ele está criticando aquela ideia de uma verdade que é pura paz e amor, sabe? Uma harmonia perfeita. Para Hegel, isso é superficial. A vida de verdade, o conhecimento de verdade, isso exige o sério, a dor, a paciência e o trabalho do negativo. Ou seja, sem enfrentar o conflito, a gente não chega a lugar nenhum de verdade. E o exemplo mais clássico disso tudo é a famosa dialética do senhor e do escravo. Imagina a cena. Duas consciências se encontram e entram numa luta por reconhecimento. Uma delas, o senhor, não tem medo de morrer e vence. A outra, o escravo, prefere viver a morrer e se submete. A princípio parece simples, né? Um manda, o outro obedece. Fim da história. Só que não é bem assim. Aqui vem a virada de chave. O senhor, o vitorioso, não faz nada. Ele só consome o que o escravo produz. Já o escravo, ele trabalha.
Ele pega a natureza e transforma, ele cria coisas, e nesse processo de dar forma ao mundo, ele acaba se vendo no seu próprio trabalho. Ele percebe, fui eu que fiz isso. Ele descobre o próprio poder, a própria consciência. E aí acontece a mágica do trabalho do negativo. O senhor, que parecia ser o todo-poderoso, na verdade é super dependente. A identidade dele depende de ser reconhecido pelo escravo. É um beco sem saída para ele. Enquanto isso, o escravo que passou pelo medo, pela dor, conquistou uma consciência de si mesmo que é real, que é independente, a relação de poder, de repente, se inverteu completamente. Ok, a consciência passa por muitas outras fases depois disso. Estoicismo, ceticismo, um monte de coisa. É uma jornada longa. Mas no final, depois de tanto perrengue, ela chega na grande sacada, no ponto alto da história. Mas antes de chegar na resposta final, Hegel dá um aviso muito importante. Ele diz que olhar só para o resultado é como olhar para um cadáver. É uma imagem forte, né? O que ele quer dizer é que a resposta final, isolada do caminho que levou até ela, é uma coisa morta. Ela não tem significado. A gente perdeu toda a história, toda a luta que veio antes. A analogia que ele usa é perfeita. Pensa numa bolota, a sementinha do carvalho. Se alguém te mostra a bolota e fala, este é um carvalho, a gente sabe que não é. A verdade do carvalho não é a semente, nem é só a árvore gigante no final. A verdade do carvalho é todo o processo. A semente que brota, a mudinha que cresce, a árvore que se fortalece, é a história completa. E isso nos leva à frase talvez mais famosa de Hegel que resume tudo. O verdadeiro é o todo. Mas não é um todo parado. É o todo que se realiza através do seu próprio desenvolvimento. A verdade não é uma foto, é o filme inteiro, com todos os erros, os acertos, as reviravoltas. Não dá para simplesmente pular para o final e achar que entendeu. Certo. E depois dessa viagem toda, o que fica? O que a gente pode levar de concreto dessa ideia tão complexa do Hegel? Vamos resumir em alguns pontos-chave. Primeiro, a verdade não é um ponto de chegada, é um processo. Segundo, o conflito, a contradição, não é algo ruim. Pelo contrário, é o que move as coisas para frente. Terceiro, e isso é super atual, para entender qualquer coisa de verdade, uma ideia, uma pessoa, um país, você precisa entender a história. E por último, no fundo, toda essa jornada de conhecimento do mundo é também uma jornada de autoconhecimento. E o Hegel não para por aí, ele dá um passo além e diz que essa jornada que cada consciência individual faz, de aprender, errar, superar, é na verdade um espelho, uma versão em miniatura do que acontece com a humanidade inteira. A história do mundo para ele é a própria consciência se desenvolvendo numa escala gigantesca. E o livro termina com essa imagem, uau, super poética. É como se toda a história humana, com toda a arte, as ciências, as religiões, a filosofia, formasse um grande cálice. E é bebendo desse cálice, ou seja, olhando para sua própria história, que o espírito, a consciência, finalmente se entende por completo. É o grande fechamento da jornada. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente ficar pensando. Se a verdade é o filme todo, o processo inteiro, e a gente está sempre vivendo no meio do filme, será que o nosso conhecimento vai ser sempre incompleto? Será que a gente só consegue ver um pedacinho de um quebra-cabeça muito maior? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar essa jornada com a gente.